Boa noite a todos. Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor. Abram suas Bíblias no Salmo 125. Será o salmo entoado aqui esta noite. E também hinos e cânticos espirituais. Salmo 125. Deixa aberto aí. E faremos uma oração de agradecimento ao Senhor. Meu irmão, foi Deus quem te trouxe aqui esta noite. Foi Ele quem colocou no seu coração que é importante cultuar a Deus e ter contato com a sua palavra. Os meios de graça disponíveis para aperfeiçoamento do seu povo. Então, amado, estar aqui não é simplesmente estar. Estar aqui é uma resposta daquilo que Ele tem gerado em nós. A começar com gratidão pela salvação em Cristo e também por tudo que Ele tem nos feito nesta vida terrena. Provisão nos nossos lares, em tudo, principalmente a santificação e o privilégio que Ele nos dá de servi-lo. Então, estar aqui é algo glorioso, é um meio de graça. Então devemos estar gratos ao Senhor e realmente reconhecer que isso vem dEle. Vamos fazer isso nesta oração, que você ore no seu lugar. Se você não teve tempo ainda para confessar os seus pecados, que você confesse, fale com Deus, para que Ele receba o nosso culto aqui em espírito e em verdade. Amém? Vamos orar. Eterno Deus, nosso Pai, aqui estamos diante do Senhor, para lhe cultuar, Deus. E quem nos concedeu esse momento, por livre e soberana vontade, foi o Senhor. O Senhor colocou em nossos corações a gratidão. O Senhor tem gerado em nós, Deus, sentimentos de alegria, de paz, através do Teu Santo Espírito. É através, Deus, da gratidão em Cristo Jesus, pelo Seu sacrifício redentor, que nós podemos aqui como igreja nos reunir e cultuar ao Senhor. Muito obrigado por toda a Sua graça, por toda a Sua misericórdia, por toda a Sua fidelidade e amor. Somos gratos a Ti, Deus, porque o Senhor permanece sendo Deus glorioso, majestoso de toda a eternidade. E nós reconhecemos isso, cantaremos isso e pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja nos conduzindo em uma adoração verdadeira, em uma adoração, Deus, que seja em espírito e em verdade, fazendo somente aquilo, Deus, que o Senhor prescreve na Sua palavra e que lhe agrada. Louvado seja o Seu nome, Deus, pois é um privilégio lhe servir e lhe adorar. Receba o nosso culto nesta noite. Esteja conosco aqui e que possamos, Deus, conhecê-lo mais através desse ato de culto. Obrigado por tudo. É isso que oramos em nome de Jesus. Amém. Salmo 125 será o salmo cantado e ele diz o seguinte: aqueles que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Como os montes estão ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, daqui em diante e para sempre. Pois a vara dos perversos não descansará sobre a sorte dos justos, para que os justos não estendam suas mãos para a iniquidade. Faze o bem, ó Senhor, aqueles que forem bons e aqueles que são retos em seus corações. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortos, o Senhor os levará com os trabalhadores da iniquidade, mas a paz estará sobre Israel. Amados, o texto fala claramente sobre a confiança dos eleitos, a confiança dos salvos. Ele diz que esses que confiam no Senhor, no Deus da sua salvação, no Cristo, eles são como o monte de Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Amados, a fé que nós recebemos do nosso Deus é uma fé resoluta, é uma fé firme, é uma fé que não é abalada por tempestades, por ventos, por nada que venha nos acontecer. E é isso que afirmaremos ao cantar
este verso do Salmo 125. E ele continua: não só como os montes de Sião, mas diz que esse nosso Deus Salvador é como os montes estão ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, daqui em diante e para sempre. Então veja, por que não somos abalados? Porque somos guardados, somos preservados. E aqui entra a perseverança dos santos. Se perseveramos é porque Ele nos sustém, Ele nos mantém e Ele nos guia. E afirmaremos isto, que o nosso Deus é um Deus zeloso, é um Deus que protege e guarda, e é aquele que inicia a obra e é fiel e justo para terminá-la. No verso 3, ele fala sobre as tribulações desta vida. Veja só: pois a vara dos perversos não descansará sobre a sorte dos justos, para que os justos não estendam suas mãos para a iniquidade. O verso 4 vem complementando: faze o bem, ó Senhor, àqueles que forem bons e àqueles que são retos em seus corações. O salmista aqui pede por justiça. Ele pede para que este Deus que nos guarda efetue a sua justiça, para que os retos de coração não precisem atuar com as suas próprias mãos. Por isso que dizemos que a nossa justiça está no Senhor. Por isso que contém diversos salmos imprecatórios. Por quê? Porque o salmista pede para que Deus faça justiça. E aqui também pedimos para que as nossas mãos não sejam manchadas com iniquidade, com o mal. E no verso 5 e último: quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortos, o Senhor os levará com os trabalhadores da iniquidade, mas a paz estará sobre Israel. Aqui você percebe um caráter duplo da justiça de Deus. Tanto em efetuar justiça para com os justos, e também para livrar os justos da presença eterna dos ímpios. Já pensou, irmãos, estar eternamente junto com os ímpios, que blasfemam contra Deus, que odeiam a Deus? Aqui é afirmado que Deus nos separará deles. Quem segue os seus caminhos, quem segue a sua própria consciência, banhada em orgulho, em vaidade, aqui está dito: o Senhor os levará com os trabalhadores da iniquidade. Perdição eterna, condenação, inferno. Mas a paz, e nós gozamos de paz, a paz do Espírito, o fruto, a virtude do Espírito Santo, estará sobre Israel. E o Israel de Deus é a sua igreja. E nós somos a igreja de Cristo. E estamos aqui, irmãos, para cultuar esse Deus. Então veja, é um salmo que fala sobre lealdade indiretamente. É um salmo que vai falar sobre a proteção, a perseverança dos santos, a confiança, a fé. Fala também sobre os justos e se somos justificados em Cristo Jesus. Então, tem muito conteúdo aqui para louvarmos a Deus. Que você fique de pé e vamos todos juntos salmodiar com base no Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, e para sempre firme está, e permanente não se abalará. Como em Jerusalém estão os montes ao seu derredor, assim também está o Senhor, agora e sempre em volta de Israel. Dos ímpios não há de estar o cetro de sobre os fiéis, e não estreita
E quanto aos que preferem ir por sendas tortuosas más, ou homens maus tu livrarás, põe sobre Israel teu povo a paz. Próxima canção, irmãos, é um hino do cantor cristão que fala sobre a fidelidade de Deus. Então clamaremos juntos aqui em uma só voz o quão Deus é fiel para com o seu povo. Louvemos ao Senhor, irmãos. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pelo poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras tu, sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua descer me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares. Todo o universo vem pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua descer me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Essa canção, amados, fala que estamos juntos para louvar a Deus. Louvar a Ele pela tua misericórdia, louvar a Ele pelo seu infinito amor. Então que você reflita e que sua canção realmente seja com entendimento. Reflita sobre aquilo que está saindo da sua boca. E assim juntos, como igreja, cantaremos esta canção. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está tudo vencer. Resposta ao aquele que clama. A verdade é tua palavra e não pode mentir. Por isso estamos aqui. A nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz.
Amados, vamos no texto de Marcos, capítulo 12, é um texto que eu gosto de utilizar para refletir aqui sobre a oferta no Novo Testamento. Marcos, capítulo 12, verso 41 ao 44. É a oferta daquela viúva pobre. O desafio nesse texto, para você interpretá-lo corretamente, é tentar captar quais os sentimentos desta viúva e o que levou ela a fazer essa oferta. Se você conseguir ler o texto e captar isso, você entendeu o texto corretamente. E ele diz o seguinte, em Marcos capítulo 12, verso 41 ao 44. E sentou-se Jesus defronte do tesouro, e observava como a multidão lançava dinheiro no tesouro. E muitos ricos depositavam muito. E vindo ali uma viúva pobre, depositou 2 leptos, que valem 1 quadrante. E ele, chamando a si os seus discípulos, disse-lhes: na verdade eu vos digo que esta pobre viúva deu mais do que todos os que depositaram no tesouro. Porque todos eles depositaram da sua abundância. Mas ela depositou tudo o que tinha. Todo o seu meio de vida. Vou repetir. Todo o seu meio de vida. Amados, como eu disse, Jesus Cristo utilizou dessa oportunidade para ensinar seus discípulos. E isso ficou registrado graciosamente para cada um de nós. Então perceba. Jesus ali em um ato de culto, né? Então isso já nos indica que o ato de ofertar sempre foi um ato de culto, mesmo na sinagoga judaica. E ele diz que Jesus, defronte do tesouro, observava como a multidão depositava. Veja, como a multidão lançava dinheiro no tesouro. Aí você pensa, como que Jesus observava as coisas? Apenas como homem? Ou apenas como Deus? Das duas formas. Então, nesse como é que você deve pensar no ato de ofertar. Sabendo que Deus está olhando para o seu coração. Como você está ofertando ao Senhor? E ele diz, ele acrescenta aqui a figura da viúva. E vindo ali uma viúva pobre, depositou 2 leptos, que valem 1 quadrante. Isso é a mesma coisa que você pegar um denário, que era o salário de um dia de trabalho, e dividir por 64 vezes. Então, é 1,64 avos, o que está aqui em questão. Um valor mínimo, né? Simbólico. Pois bem, ele viu essa viúva vindo, e como ela estava vindo. E o texto diz em 43 que ele fez o quê? E chamando a si os seus discípulos, vem aqui, venha ver. Disse-lhes, na verdade eu vos digo. Então ele acrescenta um amém. Sempre que Jesus ele acrescenta, na verdade eu vos digo, ou na verdade eu vos digo, ele está falando que aquilo ali é uma verdade solene. Ou seja, de suma importância. Ele diz, eu vos digo que esta pobre viúva deu mais do que todos os que depositaram no tesouro. Então a oferta, amado, não está relacionado com quantidade. Se é 10, se é 20, se é 30, se é 1%. Mas é como você dá. E Jesus está olhando isso, como você entrega. E a forma como essa viúva entregou foi a mais louvável atitude encontrada ali neste ato de ofertar. Porque todos eles, Jesus diz, depositaram da sua abundância. Mas ela depositou tudo o que tinha. Todo o seu meio de vida. Isso aqui me faz lembrar uma história que um pastor meu dizia, que certa vez um indivíduo, ele desempregado, passando necessidades em casa, ele não ofertava. Depois ele conseguiu um emprego, mas ganhava pouco. E o pastor, mas você não oferta. Você tem que entender que isso também é uma qualidade do cristão. Ah não, pastor, eu prometo, o dia que eu arrumar um emprego onde eu ganhe mais, eu vou ofertar. Pois bem, esse homem arrumou um emprego melhor. Pergunta, ele ofertou? Não. Por que não? Por causa do como. Porque o que estava no coração. Então, amados, esse momento é um momento de oferta. Se você veio preparado para isso, poderá então estar ofertando ao Senhor.
Rodrigo, pode me ajudar aqui, por gentileza? Ele passará no seu local, tá? Para que você possa ofertar a Deus também. Você que nos assiste e queira, porventura, também participar da oferta, aqui estão os dados bancários, RBR Mogi das Cruzes, CNPJ 39-799-944-1000 contra dígito 06. O banco é o 290, PagSeguro, e a agência 0001, conta corrente 166-165-36, dígito 5. Então você poderá também estar aí, através das plataformas digitais, os bancos digitais, né, que hoje tem aí, você poderá ofertar também. Amém? Gostaria de pedir nesse momento que nosso irmão Leonardo estivesse fazendo uma oração ao Senhor, agradecendo por tudo que Deus tem feito por nós, nas nossas casas, com as nossas famílias e na igreja também. Que Ele, através das vendas dos doces, né, que tem abençoado a cada um de nós, Ele tem nos dado o privilégio aqui de ter os recursos necessários. Então vamos agradecer. E aqueles que não têm trabalho e que ainda não entendem isso, né, o como da viúva, que Deus possa conceder. Amém? Vamos orar. Pai Santo, Deus eterno, te agradecemos, ó Pai, pelo teu amor para conosco, pela nossa igreja, pela provisão que o Senhor tem nos dado, cada um de nós, pelo sustento, pelo emprego de cada um, pela forma que o Senhor tem demonstrado o seu amor a cada um. Muito obrigado. O Senhor está bondoso e tão gracioso para conosco. Obrigado pela sua graça. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor mantenha a sua casa, sustente ela, por meio de nossas vidas, por meio de nosso sustento. Te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor possa nos dar gratidão, que nós possamos, Pai, oferecer a Ti nossa gratidão. Que o Senhor nos dê esse coração grato a Ti. É o que te peço, Senhor. Que o Senhor dê o entendimento a cada um de nós, Pai, para que possamos ser gratos a Ti. Amém, Jesus. Eu te agradeço, Senhor. Em nome do Seu Filho, Jesus Cristo. Amém. Glórias ao Senhor. E Ele tem cuidado de nós, né, irmãos? Devemos ser gratos ao Senhor. Vamos ao texto? Momento da palavra. Momento totalmente dedicado a Deus. Então eu peço que você, nesse momento, esteja atento e com temor a Deus e com reverência. Que nada venha atrapalhar a sua atenção, que você esteja fixado no que a palavra de Deus tem para nos comunicar hoje. O texto que vamos trabalhar é o encerramento deste livro aqui, escrito pelo apóstolo Paulo, em Gálatas 6, do verso 11 ao 18. Então hoje nós encerramos este livro. Abra aí sua Bíblia em Gálatas, capítulo 6, dos versos 11 ao 18. Semana passada já entramos aqui no capítulo 6, correto? E hoje vamos encerrá-lo. Primeira leitura aqui na versão King James, que diz o seguinte: Vede com que tamanho de letras vos escrevi com minha própria mão. Muitos desejam ser bem vistos na carne. Ele vos constrange a ser circuncidados, apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem mesmo eles que são circuncidados observam a lei, mas querem que vós sejais circuncidados, para que possam se gloriar em vossa carne. Porém, verso 14, porém, de maneira alguma eu devo me gloriar, exceto na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Verso 15. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão de nada valem, mas uma nova criatura. Verso 16. E com todos os que andarem de acordo com esta regra, estejam sobre eles a paz e a misericórdia, e também sobre o Israel de Deus. Verso 17. De agora em diante que nenhum homem me cause problema, porque eu trago em meu corpo as marcas
do Senhor Jesus. Verso 18. Irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Amém. Minha versão traz um parênteses aqui, que talvez na sua não tenha. Aos Gálatas, escrito desde Roma, entre parênteses, tá? No finalzinho. Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor mais uma vez pela sua palavra. Que Deus fale ao seu coração, amado. Se não houver ação do Espírito Santo, certamente será mais um culto. Mais uma vez que você ouviu uma palavra e nada ocorreu na sua vida. Na verdade, ocorreu. Ou salvação, ou condenação, porque ela não volta vazia. Então ore para que realmente a eficácia da palavra seja para a vida eterna, seja para fins salvíficos, e que a sua vinda aqui na igreja não seja despretensiosa, e sim com qualidade. Amém? Vamos orar. Eterno Deus e Pai, mais uma vez queremos te buscar. Agora estamos aqui, ó Senhor, neste momento sublime, especial da sua palavra. Pedimos, Pai de amor, que nesse momento o Senhor venha a nos iluminar, a nos conduzir, a nos trazer o entendimento que nos é cabível para vivermos segundo a glória do seu nome. Pai, venha a aplicar essas palavras em nossos corações, em nossas vidas, nos conformando a Cristo cada vez mais. Precisamos, Deus, de arrependimento para as nossas vidas. Precisamos de transformação. Precisamos, Pai de amor, de uma correta compreensão das Escrituras. Nos conduza, nos ensine, e que o Espírito Santo seja atuante em nós. Que este pregador, Deus, não fale nada da sua vontade, não fale nada conforme as suas próprias pretensões, mas seja totalmente submisso e fiel ao que o Senhor nos diz. Assim, Deus, pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Paulo está concluindo a sua carta, irmãos. E os problemas apresentados nessa igreja, os irmãos já sabem, que é o ataque dos judaizantes. Judaizantes são aqueles que vieram do judaísmo e são realmente judeus prosélitos. O que isso significa? Passaram a crer em Cristo, supostamente, porém falando que é necessário todos os atos religiosos dos judeus. Dentre eles, circuncisão, observação de dias, meses e anos, dentre outros. Não se alimentar com alimentos impróprios, tudo aquilo que foi administrado na antiga aliança. E é com base nesse entendimento da antiga aliança que eu trouxe a exposição do livro de Gálatas. Por quê? O nosso propósito e objetivo é fazer uma introdução aqui da teologia pactual batista, a qual enxergamos uma descontinuidade de toda a administração do Antigo Testamento. Os pactos que foram feitos com Adão, o pacto que foi feito com Noé, esses pactos, irmãos, apontavam para algo superior, que nós enxergamos como Cristo Jesus. Então, se tratam aqui de tipologias. Se trata também, irmãos, de sombras daquilo que viria. Hoje não vivemos mais nas sombras de Cristo, porque já estamos num período pós-plenitude dos tempos, correto? Onde Cristo já veio, já efetuou a sua obra e morreu pelos eleitos. Então entendemos que muitas coisas foram encerradas em Cristo. Todos os aspectos da administração do Antigo Testamento. E qual que é o erro dos judaizantes? Pegar essa administração do Antigo Testamento, dias, meses, anos, circuncisão, e aplicar isso em um período de graça. Um período onde Cristo já havia inaugurado substancialmente, quando eu digo isso é com seu próprio corpo, morreu no nosso lugar. Eles estão querendo fazer então uma espécie de sincretismo. Tudo bem, tem isso, Jesus, mas tem isso também. Muito nos assemelha com a atitude de alguns aliancismos encontrados por aí, onde diz que certos aspectos da administração do Antigo Testamento ainda se perpetuam. Isso nós sabemos e falamos que é o pedobatismo, tá? Que é baseado
no princípio-chave do pedobatismo, tem outros, tá? É principalmente o pacto abraâmico, tá bom? Onde entendem eles, os pedobatistas, que a circuncisão foi substituída pelo batismo. Nós não entendemos assim. Nós entendemos que a circuncisão foi para marcar um povo, uma descendência física, não espiritual. Porque nem todos da descendência física foram salvos. Correto, irmãos? Então assim entendemos que aquilo era para que Cristo viesse da semente, da descendência de Davi. Tá? E os judaizantes estão incorrendo nesse erro. Eles utilizam a circuncisão também, para dizer que isso é uma característica chave para a salvação. Então veja, qual é o erro que acontece na igreja das Galácias? Nas igrejas da Galácia, né? A Galácia é um local, as igrejas que são no plural. Qual que é o erro principal? Falta de um entendimento de teologia bíblica. Ah, pastor, mas naquela época não tinha isso. Pois é, mas Paulo nos esclarece muita coisa. Por isso que ele escreve essas igrejas, para que eles voltem para si. Então, amados, o mesmo embate que se travou desde o início da carta, ainda está em andamento. O objetivo de Paulo é do início ao fim da carta. Agora, porém, Paulo desmascara os falsos mestres e mostra sua real motivação. Hoje nós vamos entender o que gera no coração das pessoas que pregam salvação por obras, assim como os judaizantes. Nós vamos entender qual é a real motivação dessas pessoas. A questão não era tanto o zelo religioso dos judaizantes. Não era isso a questão. Envolvia? Sim. Mas a principal era a conveniência. Ou seja, o porquê eles faziam isso. Eles queriam escapar da perseguição por causa da cruz de Cristo. E vocês vão ver isso no texto. Então você percebe que a motivação dos judaizantes, o problema-chave aqui, o objetivo de Paulo combater eles, a motivação desses falsos mestres, falsos irmãos, podemos chamar de comodidade e honrarias. Características chaves dos falsos mestres. Esses são os seus motivos. Os judaizantes não estavam preparados para suportar o opróbrio que cai sobre os seguidores daquele que morreu sobre a maldição da lei. Eles não estavam preparados para sofrer perseguição, para sofrer escárnio, enfim, zombarias. Por esta razão, entregaram-se a uma busca desenfreada de glória para si mesmo, ao fazer discípulos de sua causa hipócrita. Eles não queriam se ver sozinhos. E Paulo agora vai estabelecer um contraste entre a falsa e a verdadeira religião. E quando falamos de religião, é aquilo que interliga o homem, a criatura, com algo transcendente, que é o nosso Deus. Isso é religião. A religião não tem problema algum se for correta e pautada nas Escrituras. O problema é que hoje muitos falam, você é religioso. Isso é elogio, se for realmente bíblico. Se for realmente algo com essência. Isso é elogio. Agora, se for uma religião como a dos judaizantes, isso aí é um xingamento. Tá? Então, amados, entendamos que esses falsos ministros e também os ministros verdadeiros, Paulo vai colocar um contraste na motivação entre os dois. E isso é muito importante. Você vai identificar, amados, os lobos, os falsos mestres, através das suas motivações, que sempre irão ficar aparentes. O que é a nossa motivação? A nossa motivação ela é conduzida por nossas vontades. Algo interior que nos impulsiona. Você não vai fazer algo que você não gosta, dificilmente. Você vai fazer algo que te agrade. Então, amados, a motivação diz muito sobre a religião. E é isso que Paulo vai nos trazer. Ele já havia deixado claro que era necessário escolher entre a escravidão e a liberdade. Lembram disso? A liberdade em Cristo, o que ele disse no capítulo 5. Veja no verso 1, por exemplo. Firmemo-nos, portanto,
na liberdade com que Cristo nos libertou. O que ele está falando aqui? Pacto da graça. A liberdade que usufruímos neste pacto da graça. E continua. Não nos submetamos outra vez ao jugo da escravidão. Ou seja, irmãos, Paulo está falando, olha, vocês têm que olhar para o Antigo Testamento, vocês têm que olhar para o período onde Cristo ainda não havia vindo e saber discernir o que aquilo era. Qual é a sua serventia? A qual ele já falou neste livro, que a lei era o nosso tutor. Até quem? Até Cristo. Porém, quais aspectos da lei? É tudo? E a moralidade de Deus? Os 10 mandamentos? Então devemos saber que existem princípios no Antigo Testamento que eles estão em vigência até hoje. Porém, cerimônias, as coisas que eram para identificar um povo, hoje não existe mais povo. Hoje a salvação é tanto para judeus quanto para gentios. Entendem? Então precisamos discernir, para que você não caia no antinomianismo. O antinomianismo, ele pega todo o Antigo Testamento, irmãos, amassa e joga no lixo. Todo aspecto da lei, inclusive os 10 mandamentos. Incoerentemente, porque se perguntar para um antinomiano, eu devo honrar pai e mãe? Ele vai falar sim. Então, incoerentemente. Mas se você falar sobre o dia do Senhor, por exemplo, você vai arrumar uma briga. O antinomiano, ele não quer nenhum compromisso com a lei. Tá? E isso não é religião verdadeira. E por outro lado, temos o oposto, né? O extremo oposto, que é o legalismo. Que diz que você tem que cumprir todas as minúcias para que você seja salvo. Tá? Isso é o legalismo. Paulo diz, não voltem, não nos submetamos outra vez ao jugo da escravidão. O que a lei nos faz? Nos torna escravos. Se ela não tiver a sua função de te conduzir até Cristo, você vai viver com algemas, correntes, com o peso da lei. E talvez, e com certeza, né, você como cristão, você sabe qual é o peso da lei. O quanto que ela é incômoda nas nossas vidas. Ele também falou sobre a militância entre carne e espírito, correto? No capítulo 5, do verso 13 ao 26. Ele falou entre o viver para si mesmos e o viver para os outros. Lembram da semana passada? A qual foi abordado isso? Do capítulo 6, do verso 1 ao 10. Foi o último sermão aqui. Que a verdadeira religião é marcada pelo quê? Pelo amor. Amor a Deus, mas ele frisou isso como um amor ao próximo. Se compadecer dos irmãos, ter misericórdia, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. É isso que é marcado pela verdadeira religião. Tiago vai dizer isso também. Tiago vai falar no mesmo sentido. Agora ele apresenta um quarto contraste, Viver em função do louvor dos homens ou viver para a glória de Deus. Você vai entender o que é viver para a glória de Deus. E o que é viver para a glória dos homens. Com isso, o apóstolo trata da questão da motivação. E quando você ouvir sobre a motivação da religião verdadeira, você deve confrontar a sua motivação. Você deve entender qual é a sua motivação em estar aqui hoje, por exemplo. Em servir a Cristo. Para isso, para que essa análise ocorra e entendamos o que é uma motivação correta num pacto da graça, vamos entrar no texto a partir do verso 11. Tá? Diz o seguinte, o verso 11. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Amados, para que entendamos, devemos saber que foi Paulo quem fundou essas igrejas. Tá? Então Paulo, ele vai ter um sentimento especial por esses irmãos. Tá? Ele fundou, ele esteve presente, ele pregou o evangelho, ele viu a aceitação das pessoas. Ele falou isso no capítulo 4. Como eles receberam. E gerou esses crentes em Cristo. Veja o capítulo 4, verso 19, por exemplo.
Meus filhinhos, olha o carinho, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Ou seja, ele escreve essa carta para confirmar esses irmãos na fé. Sofro dores de parto, ou seja, ele é quem realmente foi lá e gerou, né, e fundou essa igreja. E chamou-os de filhos. E irmãos também. No capítulo 3, verso 15. Onde ele diz: irmãos, falo como homem, embora seja um testamento de homem, ainda que isso seja confirmado, nenhum homem pode anulá-lo ou acrescentar a isso. Ele chama os Gálatas de irmãos. Ou seja, ele tinha certeza do que ocorreu ali. Por mais que eles estivessem agora, né, tentando se desviar. Tentando, porém, ninguém se desvia, irmãos. Verdadeiramente. Deus, ele nos preserva. A perseverança dos santos. Só se desvia aqueles que não eram dos nossos. É isso que acontece. E ele diz: vede, chamando a atenção dos Gálatas, com que grandes letras, amados, por eles serem preciosos para Paulo, e por Paulo ter um zelo por eles, ele agora pede a atenção deles, começando com ímpeto. Vede, com que grandes letras vos escrevi, de punho próprio. Então isso, quando você está lendo uma carta endereçada, talvez você perdeu o costume de ler, né? Coisa que é normal aqui no Brasil. As pessoas não sabem mais interpretar texto. Não sabem mais ler e saber captar o sentimento da pessoa quando você está escrevendo. O que é possível, sabia, irmãos? Dá para saber quando está indignado. Dá para saber quando ele está querendo chamar a atenção. E isso é totalmente necessário para uma leitura bíblica. E Paulo escreve isso, vede com que grandes letras. Outra tradução, talvez a sua, alguma que tenha, veja quão grande carta lhes escrevi. Talvez esteja assim. O grego permite qualquer dessas traduções, irmãos. Gálatas é sem dúvida maior que qualquer outra entre 8 das epístolas atribuídas a Paulo. Somente Romanos e 1 e 2 Coríntios e Efésios são maiores do que esta carta, tá? A última é apenas um pouquinho, Efésios é um pouquinho só maior, porque também tem 6 capítulos, correto? A carta aos Efésios. E ele diz: vos escrevi por minha mão, com grandes letras. Nós sabemos, irmãos, que Paulo usava de amanuense, ou seja, um secretário, alguém que redigia suas cartas. Porém, Paulo diz aqui que escreveu com grandes letras e de punho próprio, ou seja, na sua mão. Isso pode significar duas coisas. Paulo escreveu toda a carta, a punho. E segundo, Paulo tomou a pena do secretário e antes de colocar a sua assinatura, escreveu essas últimas palavras. E geralmente Paulo fazia isso, para autenticar as suas cartas e para que não tivessem cópias adulteradas. Ele assinava, tá? Então tem essas duas possibilidades. E se você for estudar esse texto, você vai ver que tem essas duas vertentes. Tá? Tanto aqueles que acreditam que Paulo escreveu esta carta a punho próprio, ou que ele apenas escreveu o final. Tá? Você vê que isso, assinar o final, né, era uma prática costumeira de Paulo. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 17, olha o que ele diz. Eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho. Mesma coisa que ele disse ali. A qual é um sinal em todas as minhas cartas. É dessa forma que escrevo. Então, isso faz parte do cânon, tá? Do Novo Testamento. Ter ali a assinatura de Paulo nas cartas. Paulo está aqui, amados, demonstrando a sua ênfase. Paulo dá redobrada ênfase ao que está escrevendo na conclusão dessa carta. Ele chama a atenção para esse conteúdo. É como se Paulo estivesse usando, amados, letras garrafais e acendendo as luzes sobre o conteúdo escrito. Uma vez, irmãos, recebi um e-mail na antiga empresa a qual eu trabalhava e meu chefe escreveu tudo em maiúsculo. Tudo com letra maiúscula. O que isso significa? Que ele estava
gritando, falando alto. É justamente isso que Paulo está falando. Ele está chamando a atenção, ele está escrevendo com letras grandes. E acendendo as luzes sobre o conteúdo escrito. O que ele está escrevendo não pode passar despercebido. Se isso é importante para Paulo, e ele escreveu isso inspirado pelo Espírito Santo, será que é importante para mim e para você? É matéria de valor capital, isso aqui que ele está escrevendo. É matéria de valor capital. Paulo está demonstrando também, talvez, a sua deficiência física. Veja, alguns intérpretes vão interpretar dessa forma. Opinam que Paulo está revelando aqui a razão de usar um secretário. Segundo esses intérpretes, Paulo tinha uma grave deficiência visual. E por isso não podia escrever senão usando letras grandes. Eu também conheci um pastor que já na sua idade avançada, ele usava lupa. E ele pregava com o notebook com a letra, acho que na 50 do Word. Né? Era gigante assim. Porque já não enxergava mais. Não podemos confirmar essa tese, irmãos. Porém, existe essa vertente, tá? Para a interpretação deste versículo. Mas se o apóstolo sofria mesmo de algum problema de visão, esse parágrafo de encerramento certamente tocou mais fundo o coração de seus leitores. Porque ele se fez ali realmente na necessidade de escrever na própria mão, mesmo com dificuldade. Ou seja, de uma forma ou de outra, a importância é ressaltada. Se ele pega a carta, fala, ô escriba, deixa aqui, deixa comigo, e vai escrever grande, amados, é porque isso é muito, muito, muito importante para nossas vidas. O desafio para nós é fazer a aplicação correta do texto, para a nossa realidade. Verso 12 vai dizer, aqui começa o conteúdo, o final. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Vamos ver aqui agora, a partir de agora, uma confissão de Paulo. Os 5 versículos seguintes, marque isso, contém uma última advertência contra os judaizantes. Então ele vai focar nos judaizantes, irmãos. Paulo passa de suas verdadeiras motivações, estão lembrados do verso 10? Por isso, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos os homens, mas particularmente àqueles que são domésticos da fé. Ele está falando sobre o amor mútuo. Ele sai disso, veja bem, fala sobre a importância, estou escrevendo agora, e fala sobre os judaizantes no verso 12. Ele vai falar, amados, sobre as motivações dos legalistas. Com isso, Paulo evidencia que o cristianismo não é uma religião de cerimônias externas. Ser cristão não significa atos exteriores. E o que aconteceu com a viúva no momento de ofertas exprime claramente isso. Claramente. Mas é algo interior. Cristianismo é algo interior e espiritual, amados. É algo de coração. Por isso, amados, antes de continuar aqui, fazer só um breve parênteses, que não adianta brigar, não adianta tentar forçar pessoas a quererem Cristo, ou trabalhar para Cristo de uma forma amorosa. Não adianta. Não adianta. Porque é algo de dentro para fora. E ninguém, nem eu, nem você, tem condições de entrar na pessoa. Já viram o filme do Matrix lá? Já viram? Né? Não tem a parte lá que entram dentro da... A gente não tem aquele poder. A gente não tem esse poder, amados. O que nós podemos fazer é orientar na palavra, exortar, para que o Espírito possa trabalhar e mudar. Então, amados, a motivação dos judaizantes é algo totalmente externo. E é isso que Paulo vai dizer. Olha o que ele diz. Todos
os que querem mostrar boa aparência na carne. Veja só. E quem são, né? Será que sabemos? Os falsos apóstolos são descritos aqui. Falsos mestres, falsos pastores. Ele e as suas opiniões, intenções e objetivos são voltados para a aparência externa. Amados, eles eram muito desejosos de mostrar boa aparência. Já conheceu algum cristão assim? Amados, eles queriam mostrar essa boa aparência externamente, e ao se passarem justos perante os homens, querendo ser reconhecidos por eles. Eles desejavam apresentar uma fachada aprazível em carne. O que Cristo fala sobre os fariseus? Externamente são como? Sepulcros. Por que o sepulcro? O sepulcro era algo de mármore, bonito, né? Era algo... Mas e por dentro? O que tinha lá dentro? Entende por que Cristo utiliza dessa linguagem? Ele ainda diz, vocês lavam o copo externamente. Externamente, mas interiormente. Sabe por que o culto de oração é o culto mais importante nessa igreja? Porque você percebe qual que é realmente a preocupação da pessoa. Quantos são aqueles que se humilham realmente e confessam seus pecados? Quantos são aqueles que realmente falam, orem por mim, porque nisso eu tenho falhado? Esses, amados, que têm esse senso, que pode também ser forjado, mas esses, amados, na sua maioria que é sincera, eles estão procurando uma lavagem interior. Eles sabem que exteriormente vai sair qualquer tipo de porcaria. Mas interiormente eles desejam transformação. Amados, isso é o resultado de uma religião legalista. Esse é o resultado de uma salvação por obras. O que esperar daqueles que baseiam a sua salvação? Presta atenção. O que esperar daqueles que baseiam a sua salvação em uma descendência física? Meu pai é pastor, não tem como, né? O que esperar de pessoas que acham que salvação é por obras e se empenham nelas para que realmente sejam reconhecidas perante Deus? Olha o que estou fazendo, olha para mim, Deus, olha para mim. Aí sabe como é que é a oração dessas pessoas? E talvez você já fez essa oração. Deus, mas olhe, não é coerente isso que eu estou passando porque eu tenho trabalhado para o Senhor. Faz barganha com Deus. Envolve o que ela faz, envolve os seus pequenos e miseráveis atos de sacrifício como algo que deve ser retribuído. A pergunta é, que obrigação que Deus tem com você de te retribuir por alguma coisa que você faça para Ele? Ele já te dá tudo, todos os dias você acorda, respira. Ele exerce misericórdia com você. Você deveria ficar quieto, fechar a boca, antes de se dirigir a Deus. Eu não sei quantos leram um devocional aqui hoje, mas fala que uma oração a Deus é como se você estivesse se apresentando na eternidade, no trono de graça, naquela mesma imagem de Isaías, no capítulo 6, aonde os próprios serafins cobriam o rosto, e ali apresentaram os seus pedidos. Tem gente que ora a Deus, eu não aceito, não, olha aí o que eu faço. É estranho isso. Você falaria assim com Deus na frente dele? Eu não vejo um relato bíblico daqueles que tiveram encontro com Deus, Moisés, nenhum, Abraão, se dirigindo a Deus dessa forma. Nenhum. Bem dizer que outros até desmaiaram, desfaleceram, quando tiveram essa epifania, né? essa visão gloriosa. O que esperar, irmãos, daqueles que esperam que a salvação é por obras e fazem por isso?
Paulo já listou as obras da carne e do Espírito, não listou isso? Para deixar evidente que o que é nascido da carne é carne. E Cristo ensinou isso na conversa com Nicodemos, em João capítulo 3, verso 6. O que nasce da carne é carne. O que provém da carne é carne. Agora, o que provém do Espírito é Espírito. Agora a pergunta é, você pode gerar alguma coisa do Espírito? Você? O que aparece nas suas atitudes provém dele, e não de você. Isso que temos que entender. Os falsos discípulos sempre irão ter motivos de vanglória, ego. Falsos mestres e falsos pastores, eles sempre quererão reconhecimento. Eles sempre irão querer isso, irmãos. Dificilmente serão convencidos, mesmo diante do próprio erro, buscarão justificativas. Paulo ainda diz, esses, que ele não cita nem o nome, veja, esses vos obrigam a circuncidar-vos. Eles eram obrigados, mas não através do uso da força e da violência, irmãos. Mas eles faziam isso pelo exemplo, porque eles eram circuncidados. Então eles vejam, eu sou salvo, sou circuncidado. E esse padrão começa a passar para os outros. E eles tinham influência, irmãos. Eles faziam isso, obrigavam eles pela doutrina. Pois os seus argumentos usados sempre eram muito bem elaborados. Eles pegavam as passagens de Abraão, onde Deus falava circuncida. Pega lá Moisés também, que quase morreu porque não fez isso, lembram? E eles começavam a argumentar com muita astúcia, com muita sutileza. Amado, uma heresia, ela sempre vai ser implantada na igreja com muita sutileza. De uma forma gentil. A heresia nunca vai chegar assim, ó, pá! A verdade chega assim. A verdade dá uma pancada. Mas a heresia, as seitas, elas vêm sorrateiramente se introduzindo e se instaurando na igreja. Quando você vê, você já está lá envolvido. Você já está lá, praticando. É justamente isso que está acontecendo nas igrejas da Galácia. Sabe qual era o grito de guerra dos judaizantes? Se vós não circuncidardes, não podereis ser salvos. Esse era o grito de guerra deles. Quantos gritos de guerra tem por aí hoje? Quantos se você já ouviu? Se não fizer isso, se não ser de tal lugar, se. Nós temos que entender, amados, que a vida cristã não se trata de si. Porque a obra já foi consumada. E aqueles que foram salvos são salvos desde a eternidade. Não é si. Nós não trabalhamos com si. Porque nós entendemos e cremos num Deus de decretos. É assim que Deus quer. Por que nós não podemos viver de futuro? Ansiosos com o dia de amanhã? Por quê que Cristo nos ensina isso? Porque vivemos cada dia e cada dia é apresentado conforme a vontade de Deus. Cada passo que nós damos é conforme os decretos de Deus. O que Tiago diz? Não digam, vamos fazer planos, negócios na outra cidade. Digamos o quê? Se Deus quiser. Por quê? Entendemos que é Ele quem determina. E não é uma condicionante do homem. Se você aceitasse Jesus. Se você começasse a frequentar a igreja. Se você fizesse isso ou aquilo outro. Amados, você pode estar numa igreja de fé reformada e estar evangelizando as pessoas assim ainda. Você tem que eliminar o si da sua argumentação. E falar, creia, arrependa-se,
falar com imperativos, verbos no imperativo, para que a pessoa tenha algo dentro dela, gerado pelo Espírito Santo. Você tem que eliminar o si, porque isso sempre irá conduzir o indivíduo a querer fazer algo, a querer realizar algo para ser salvo e aceito. E isso é justamente o que os judaizantes falavam: se não vos circuncidardes, não podereis ser salvos. Se não preencher o cartão de batismo, se não fizer isso ou aquilo outro. Paulo complementa: esses vos obrigam a circuncidar-vos, e ele fala, somente para não serem perseguidos. Aqui você começa a perceber ainda mais a motivação desses homens. Preocupados com os outros judeus, que é diferente dos judaizantes, correto? Judeus é judeu, judaizantes. Judaísmo é uma coisa, judaizantes é outra. Preocupados com os outros judeus, os quais nem sequer nominalmente aceitavam a Cristo. Um judeu não aceita Cristo, tá? Você precisa entender isso. Não aceita. Estão tentando outra vez cair nas graças dos velhos conhecidos. E amigos com a atitude de enaltecer a circuncisão. Vocês lembram o que aconteceu com Pedro? No capítulo 2? Qual que era a preocupação de Pedro? Qual foi fortemente exortado por Paulo? Justamente isso. Ter essa comunhão, ter essa visibilidade dos judeus, ser bem aceito entre eles. Mas Pedro, nós sabemos pelos relatos bíblicos, que se arrependeu disso. E Paulo exortou. Ele sabe muito bem que um judeu que renuncia às tradições do judaísmo, se tornando um cristão, não poderiam esperar outra coisa senão a amarga perseguição. Vocês vão ver no capítulo 9 de João, quando eu pregar aqui, o que representa uma expulsão da sinagoga. E os cristãos eram expulsos das sinagogas. Isso significa, amados, ter os seus negócios totalmente falidos. Porque o judeu ele vai dar preferência para comprar o pão, o fruto, qualquer coisa, na venda daquele que está na sinagoga, que é um judeu legítimo. Agora, aquele que é cristão, eles segregam, excluem. Ele não consegue mais negociar, ter recursos. Ele não pode recorrer à sinagoga para que ajudem eles financeiramente. Então é uma situação de perseguição. Os judaizantes queriam o quê? Queriam crer em Cristo e não queriam romper com essas coisas. Eles queriam um caminho intermediário. Paulo fala claramente, somente para não serem perseguidos. Vocês estão observando a motivação deles? Vocês estão conseguindo enxergar, irmãos? Para não serem perseguidos, por causa de quê? Por causa da cruz de Cristo. Ser cristão, amado, tem implicações e você precisa entender isso. Você precisa compreender que ser cristão, carregar esse nome, se verdadeiramente você é, algumas implicações práticas têm que começar a surgir na sua vida. Perseguição é algo opcional para quem é cristão, segundo as Escrituras? Quem pretende viver uma vida piedosa, o que Paulo diz? Certamente será perseguido. E você quer o caminho do meio? Você quer ser amigo de todos? Amado, ser cristão é rompimento com tudo. Ser cristão é uma nova conduta. É uma outra mente. O que mais existe hoje são os judaizantes. Pessoas que não querem a agressividade do Evangelho. O próprio João, e eu estou mostrando isso para os irmãos. O próprio João escreve o Evangelho. E ele, em todos os capítulos, já perceberam? Do capítulo 1 até o 8º, onde nós estamos, ele faz o contraste da fé genuína com a fé espúria. O que ele quer dizer com isso? Qual que é o objetivo do autor em fazer isso? Quais são as implicações, irmãos? Em querer apresentar o que não é verdadeiro e o que é verdadeiro.
Será que ele escreveu isso para que você tome o caminho do meio? Não tem condição, você não pode mais massagear. Você não pode mais conduzir a sua vida através de caminhos intermediários. A prática da boa vizinhança. Isso eu não falo com ele porque gera raiva. Mas ele pode falar das heresias para você e você fica quieto. Porque a cruz de Cristo provoca perseguições no mundo, irmãos. Por quê? Porque a cruz diz algumas verdades muito desagradáveis acerca de nós mesmos. Isto é, se nós somos pecadores, estamos sob a maldição da lei de Deus e não podemos salvar a nós mesmos. A cruz nos reduz a nada. Ela fura o balão da nossa vaidade. A cruz, ela chuta o nosso trono e nos mostra quem nós somos. Egoístas, avarentos, cheios de cobiça, orgulho. Se você não olha para si mesmo, não enxerga toda a lista de Paulo aqui, irmão, tem alguma coisa errada com você. Se você não veio a Cristo mediante o poder da lei, você não veio a Cristo. Você entende isso? Porque o que a lei vai fazer? Se eu aplicar os 10 mandamentos agora na igreja, o que ela vai despertar em nós? Tudo que ela fala para não fazer. Quantas vezes hoje você rogou o nome de Deus em vão? Quebrando o 3º mandamento. Quantos domingos, quantos dias do Senhor você profanou? Não separando ele exclusivamente para Deus. Quebrando o 4º mandamento. Quantas vezes você desonrou seu pai e sua mãe? Quantas vezes você desonrou as esferas superiores da sociedade que estão na sua vida? Seja o seu pastor, seja policial, chefe, quem seja. Porque o 5º mandamento envolve todas essas esferas. Quantas vezes você teve pensamentos homicidas? Quantas vezes você denegriu a imagem de alguém buscando isso? Quebrando o 6º mandamento, não matarás. Quantas vezes você adulterou contra Deus? Porque adultério não é somente para casados. O adultério, como Tiago diz, são aqueles que trocam Deus pelo mundo. Adultério espiritual. Adúlteros. Não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Tiago vai dizer isso. Quantas vezes, irmãos, temos quebrado os mandamentos de Deus? É isso que a cruz vai gerar em nós. A cruz vai nos diagnosticar com uma doença terminal. Porém, na própria cruz contém o remédio e a salvação, que é um pacto da graça, que é a substância, a encarnação de Cristo, a sua humilhação, tomar a forma de servo para se tornar maldito no meu e no seu lugar. Mas isso significa, irmãos, que as coisas carnais e as coisas espirituais vão ser muito patentes, visíveis diante de nós. A cruz vai revelar isso. Verso 13. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei. Mas querem que vós circuncideis. Mas querem que vos circuncideis para, veja só, se gloriarem na vossa carne. Está enxergando motivação de novo? Está enxergando o que a falsa religião vai gerar? Mas vamos por partes. Paulo diz, porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei. É claro, um legalista é o quê? Esses legalistas tentavam por todos os meios tortuosos, utilizando de todos os subterfúgios, esquivar-se da verdadeira intenção da lei.
Por que Cristo prega lá no Sermão da Montanha? Vocês ouviram assim, não é isso que ele diz? Mas eu vos digo. Por que ele fez isso? Justamente para trazer o verdadeiro sentido da lei, o sentido espiritual. Assemelham-se os judaizantes com os fariseus. Amados, Jesus repetidas vezes caracterizou os fariseus como hipócritas. E também os chamou de serpentes e raça de víboras. Mateus 23, 33. Eu linkei aqui, amados, peguei um texto, Atos 15, verso 5, sobre a fala de um judaizante. Veja como se assemelha aos judeus. Então se levantaram alguns do partido religiosos dos fariseus, que haviam, o quê? Crido, ou seja, judaizantes. E disseram, é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. A pergunta que tinha que fazer esses homens é, e vocês? Cumprem toda a lei? Como? Mas querem esses hipócritas que colocam um peso sobre as pessoas que eles mesmos não cumprem, eles querem que vocês cumpram, por certas motivações. Como os judaizantes queriam que essas pessoas se circuncidassem. Paulo desmascara esses hipócritas, mostrando que sua reverência à lei era apenas uma máscara, para encobrir seu verdadeiro objetivo, ganhar mais convertidos para a sua causa. Tudo o que eles desejavam era ter estatística para relatar e receber mais glórias para si mesmos. Essa é a intenção. Eu conheço, amados pastores, aqui em Mogi, igrejas que talvez você já pisou lá, que o objetivo dele, assumidamente, declaradamente é, eu quero ser a maior igreja de Mogi das Cruzes. E maior igreja é números. Quando eu me preocupo com números, eu pergunto para você sinceramente, irmão, eu consigo me preocupar ao mesmo tempo com qualidade? Amados, nós somos aqui nem 20 pessoas. Eu já tenho tanto problema com esses 20. Tanto problema. Que tem que parar o que está fazendo. Tem que mandar uma mensagem. Tem que corrigir. Tem que ter paciência. Tem que orar. Tem que visitar. Como que eu vou fazer isso com uma igreja com 1000 pessoas? Ah, você pode ter um colegiado, muitos pastores. Será que funciona? Pode até funcionar. Mas vai ser muito difícil. Mas e a motivação? E o ego? O que os pastores estão sendo realmente conduzidos? Uma pessoa me ligou, me mandou uma mensagem, viu as fotos do aniversário e falou, glória a Deus, hein? Deus está acrescentando. Deus está enviando mais pessoas. Quando é de Deus, o trabalho cresce. Acho que esse sinônimo aí que você está utilizando, né, crescimento, ação de Deus, não está muito dentro não, irmão. Crescimento não significa qualidade. De maneira nenhuma. João capítulo 6, o que Jesus fez? E vocês, querem ir embora não? Jesus nunca se preocupou com quantidade. Nunca se preocupou, ele queria saber quem realmente o amava. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. É isso que ele estava preocupado. Amor. E eu acho que é justamente isso que Paulo enfatizou aqui, né? Para os Gálatas. O que isso já nos ensina, irmãos? Que uma falsa religião, uma religião legalista, sempre vai te induzir ao egoísmo, à própria vanglória e a querer números e seguidores. Pessoas que estejam ao seu lado para falar a sua língua, para te dar tapinhas nas costas. A pergunta é, será que a cruz oferece isso? A cruz te oferece seguidores para te dar tapinhas nas costas? Amados, eu tenho pregado o Evangelho há alguns anos, não muitos, mas há alguns anos. O meu nicho de amigos
e companheiros sumiram. Tem pessoas, inclusive dentro da igreja, a presença do pastor não é desejável. As pessoas querem confraternizar, fazer churrasco na sua casa, mas não chamam o pastor da sua igreja. Por quê? Talvez para não ver certas condutas, né? E talvez porque fique com medo também de receber alguma palavra exortativa. Isso eu não falo por mim não, irmãos. Quem postou isso outro dia foi um outro pastor amigo meu. E ele está completo de razão. Se você for nas igrejas onde pregam o evangelho verdadeiro, você vai ver que a presença do pastor, ela não é desejável em muitos círculos sociais. Não é. É muito mais fácil ter um mundano na nossa casa, né, irmãos? É muito mais fácil, né? Do que ter uma pessoa que preza pela palavra. É muito mais fácil. Quem são as pessoas que te rodeiam? Aquele ditado, ele tem suas verdades, né? Me diga com quem tu andas, eu te direi quem és. Fala muitas verdades, esse ditado. Porque geralmente quem eu ando são as pessoas que são agradáveis a mim e eu sou agradáveis a ela. Ou seja, se você é uma pessoa que preza por aquilo que Cristo preza, você vai ter a perseguição que ele teve. E o que os judaizantes fizeram? Eles não queriam essa perseguição. Paulo já deixou claro isso. O principal objetivo dos judaizantes era ganhar almas para Cristo. Não era, ganhar almas para Cristo e nem ajudar os cristãos a crescerem na graça. Seu propósito era ganhar mais convertidos e então se gabar. Eles desejavam causar excelente impressão exterior. Não realizavam a obra para o bem da igreja e nem para a glória de Deus, mas somente para a sua própria glória. Glorificar o nome de Deus, irmãos, muitas das vezes vai ser assumir uma figura indesejável. Eu converso com a minha esposa muitas vezes. E ela fala, você é bem crítico, né? Você cobra bastante, né? Eu falei, pois é, mas é necessário ou não é necessário? É necessário ou não é necessário? Se deixar, o que vira, irmão? O que vira? Então o chato, ele é necessário, irmão. A pessoa que cobra é necessário. A pessoa que vê a situação errada é necessário. Então vale ressaltar. E se Martinho Lutero falar assim, eu vou entrar nessa briga? Eu vou lá na porta da igreja e vou pregar as 95 teses? Eu tenho mulher, eu tenho filho, eu tenho uma casa, eu tenho um servo. Eu tenho minha vida estabilizada. O Lutero tinha, irmãos, uma vida estabilizada. Porém, ele via, domingo após domingo, culto após culto, o que a igreja estava se transformando. E se ele se calasse? E se Martin Luther King se calasse? Da onde que vieram, irmãos, as maiores reformas e benfeitorias da sociedade? Sempre veio de um louco. Sempre veio de um perseguido. Sempre veio de alguém que não era considerado, era tido em autoestima. Quem você quer ser? Qual é a sua motivação? A motivação de um cristão é a cruz. E a cruz é inegociável. E a cruz vai te trazer certas características, irmãos. A falha fatal dos judaizantes era essa. Cometeram um erro após o outro. Pois a circuncisão não era apenas um ritual exterior e físico. Era também uma obra humana. Realizada por um ser humano em outro ser humano. Ao se sujeitarem ao ritualismo para a salvação, estariam sendo obrigados a observar todas as outras exigências da lei. Porque, claro, eles entrariam em descrédito. Eles falam, você tem que circuncidar. Aí não tinha que observar os dias, meses e anos. Aí comia carne de porco, por exemplo. Então, se você se sujeitasse a uma coisa, você teria que se sujeitar a tudo. E essa era a estratégia. Por isso que eles batiam muito nessa tecla. Porque uma vez circuncidado, pronto. Eles tinham armas para falar, não, mas agora, olha aí, você já é. Agora você vai ter que fazer tudo. Pronto. Verso 14.
Paulo diz, mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Longe de mim esteja a me gloriar. Paulo faz um contraste com os fariseus, com os judaizantes, com todos eles que estão no mesmo pacote, que se gloriavam na carne. E ele, ministro do evangelho, genuíno, verdadeiro, Paulo conhecia a pessoa da cruz. Jesus é mencionado pelo menos 45 vezes nesta carta, irmão. Nesta carta. Paulo conhecia o poder da cruz. E a cruz deixou de ser para ele uma pedra de tropeço, porque ele era perseguidor da igreja. Não existe ninguém com mais propriedade para falar isso sobre judaizantes, judeus, do que o próprio apóstolo Paulo. Aquilo que era pedra de tropeço para Paulo se tornou pedra de edificação, alicerce. Longe de mim gloriar-me. Ele sabia muito bem quem ele cria e o porquê ele cria. E ele complementa, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Se eu tenho do que me gloriar, irmão, é do que ele fez, é de quem ele é. A cruz não era uma coisa da qual Paulo procurava fugir. Tem muitos cristãos que querem fugir da cruz, irmão. Que se puderem, e se pudessem, eles trocavam a cruz por uma almofada. Tem muitos que ainda andam com a almofada. Cruz é cruz, amado. Cruz é instrumento de morte. Cruz é uma marca, é um sinal que você recebe para ser perseguido. Para você deixar de dormir. Para que sua carne morra. Para que suas vaidades morram. A cruz te acompanha. Por isso que Paulo diz, fui crucificado com Cristo. A cruz não é só dele. A cruz é de todos aqueles que foram pregados com Cristo. Que foram imputados à justiça dele. Ser justificado em Cristo implica mudança de vida, meu irmão. Para de querer conforto da sua casa. Para de querer conforto. Cristianismo não é conforto. Cristianismo é cruz. É morte. É perseguição. É deixar de dormir. É deixar de comer. É ter a forma de servo. Ah não, eu não posso, porque eu tenho esses. Que tipo de cristão você é? Que não cumpre um horário, irmão. Que não tem reverência no culto. Que tipo de cristão é esse? Devemos avaliar as nossas motivações e o que queremos para dizer quem somos. Ou você vive na hipocrisia o resto da sua vida. Vive na hipocrisia. Aí você vai ouvir de Cristo, da boca dele, você é um sepulcro caiado. Sai da minha frente. É isso que você quer ouvir? Lembra que o pastor Josué pregou aqui no aniversário? Se escondendo, igual Adão e Eva. Ai, não pode ver os meus pecados. Hipócrita! Cristão verdadeiro não tem medo de falar onde peca. Porque sabe muito bem que Cristo pode o perdoar. Que vida é essa que nós temos vivido? Quais são as nossas motivações? O que queremos? O que temos feito? Paulo diz, pela qual o mundo está crucificado para mim. A pergunta que se deve fazer para você mesmo no texto é, o mundo está crucificado para mim? Você abriria a mão da sua vida por causa da cruz?
Paulo está falando aqui primeiramente, não como apóstolo, irmãos, como um cristão. O mundo está crucificado para você? Eu pergunto para os batizandos, perguntei para a nossa amiga ali, nossa irmã, se tudo der errado na sua vida, você continua com Cristo? Se tudo der errado, você acha que essas perguntas não vinham na minha mente quando minha esposa estava lá, operando? E se ela morrer? Que é uma possibilidade. E ainda é, porque está na recuperação, pode acontecer alguma coisa grave. E se ela morrer, você continua? Eu pergunto para mim mesmo. Eu pergunto para mim mesmo. E você deve responder isso, irmão. O mundo foi crucificado para você? Ou ainda você tem prazerezinhos no mundo? Você negocia os princípios do Evangelho ainda? Você negocia? Entre Cristo e qualquer coisa que seja. Qualquer uma. Você deixa Cristo? Se você deixa, você não é cristão. Você não foi pregado naquela cruz também. Não existe isso. Aquele que ama mais a pai, a mãe, a filho do que a mim, não é digno de mim. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. Qual texto que você quer, irmão, para acordar para a vida? Que mais? O que mais você precisa? O Evangelho de Jesus é tão claro, cristalino, entendível, que você pegar uma pessoa que não tem o Espírito Santo e der esses textos, ela vai falar, ele exige isso. E o cristão, eu não tenho isso, não tenho condição, cheio de mimimi, cheio de conversinha. Será que você entendeu o Evangelho? Pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Está entendendo por que as letras eram garrafais? Está entendendo, irmão? Está entendendo porque a partir daquele ponto ele tinha que pegar com a própria mão e escrever? Está entendendo? O cristianismo, irmãos, está definhando. Olhar para os cristãos hoje é se envergonhar. Com o mínimo de entendimento das Escrituras. E glórias a Deus, somente a Deus, só lhe deu glória, que isso aqui é preservado. E que a sua conduta ímpia não altere isso aqui. Graças a Deus, porque através disso conseguimos estabelecer parâmetros. E o que é errado, através disso vai permanecer sendo errado. E o que é certo, vai sim ser louvável, vai sim ser correto. Queira você bem, queira você mal. Por causa disso. Por isso que ele pega agora, não, deixa agora comigo. Eu vou escrever em letras grandes, de próprio punho. Nós estávamos no Calvário, fomos crucificados com Cristo. E nessa identificação estamos também crucificados para o mundo. Não tem caminho do intermediário. Estamos crucificados para o mundo e o mundo para nós. Não tem caminho intermediário para cristão. É espada. É separação. É mudança. Por isso que Paulo fala, mesmo se for seu cônjuge, deixa que vá embora. Deixe que vá embora. Entre o cristianismo e o amorzinho da sua vida, quem que fica, irmão? Fica Cristo! Cristo! Morremos para o mundo e o mundo morreu para nós. Perdemos o encanto pelo mundo e de tudo que tem nele. E o mundo perdeu o encanto por nós. Somos rejeitados por ele.
Então é recíproco. Entendem? Se o mundo morreu para mim, o que ele vai fazer comigo? Vai me rejeitar, vai me cuspir. É o que diz em Hebreus 11, o mundo não era digno deles. Não é isso que está escrito lá, irmão? Já leu Hebreus 11, irmão? Não é isso? O mundo não era digno deles. Por quê? Por quê? Você tem que começar a fazer mais perguntas para o texto, irmão. Verso 15, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Eu vou ler de novo. Porque em Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma. Então o que é que tem? Pergunta ao texto. O que é que tem? Mas sim o ser uma nova criatura. O que é ser uma nova criatura? Já é respondido nos textos que antecederam. Morrer para o mundo e o mundo também morrer para você. Ser crucificado. Amados, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, ou seja, a circuncisão é uma incisão na carne, é algo externo, não produz mudança interior. Ostentá-la como algo louvável e salvífico é coisa de incrédulo, é coisa de pessoas fora de si. Não somos aceitos por Deus pela circuncisão. Aqui é desconsiderado qualquer administração do Antigo Testamento para a salvação. Não somos aceitos por Deus. Porque parece que o Evangelho hoje se tornou isso. Você precisa fazer alguma coisa para ser aceito por Deus. Você não é aceito por ninguém. Você não tem que fazer nada. Isso é uma conversa falaciosa. Ele te escolheu, porque Ele te amou antes da fundação do mundo. Se nós o amamos, é porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, tudo que eu sou, tudo que eu tenho vem dEle. E o se? E se? Nem a incircuncisão tem virtude. Paulo não poderia deixar de lado os gentios. Porque se ele discrimina a circuncisão, logo ia aparecer um gentil, eu não sou circuncidado, então, olha aí, é para mim que ele está falando. Você acha que não ia aparecer? Então ele lista também os gentios. Qual que é a intenção dele? De falar de circuncisão e incircuncisão. Que não existe ninguém que possa fazer alguma coisa para ser aceito diante de Deus. É isso que ele está falando. Mas sim, o ser uma nova criatura. E como que eu posso ser uma nova criatura? Nova? Olha só, criatura, criação. Você consegue recriar algo que já está criado? Não. Já foi impresso em você seu caráter, sua conduta, tudo. Você já tem o seu aspecto de criatura. E ele fala sobre uma nova criatura. Se eu e vocês responderam aí que não é possível recriar uma criatura, nem em laboratório, nada. Então isso vem de quem? Vem do alto. O que importa para Deus é ser nova criatura. E essa transformação é interior. É produzida pelo Espírito. João Calvino é enfático quando escreve, abre aspas, a circuncisão era um disfarce aos olhos dos homens. Mas a regeneração, ou seja, nova criação, é a verdade aos olhos de Deus. Então, cuidado, para você falar, não me julgue, porque Deus olha as intenções do meu coração. É justamente isso mesmo, se você é uma nova criatura ou não. Porque se você não for, você está atestando a sua ida para o inferno, meu querido. Seria muito mais perigoso você falar isso. As pessoas não têm mais medo do juízo de Deus, irmãos. Não me julgue. O que é melhor? Eu julgar ou Deus? Não, me julgue sim. Você vê alguma coisa na minha vida errada? Me fale, por favor. Me fale. Para que eu tenha tempo de pedir ao Criador que me dê arrependimento.
Me julgue sim, irmão. Pode me julgar, irmão. Porque o que é externo, ó. As pessoas falam, não, é Deus que me julga. E você não tem medo? Você não teme, não? Falar uma loucura dessa? Você sabe o que é estar perante o tribunal de Deus? Você acha que você vai ter tempo para argumentar alguma coisa, meu querido? Você acha que você vai ter condições como criatura? É isso que eu falei na IBD, né? As pessoas acham que quando receber o corpo glorificado, né? Ou quando vier a ressurreição, vai ser um Deus. Vai ser tão igual a Deus. As pessoas acham isso. Você não vai deixar de ser criatura. Se você continuar existindo, a sua existência vai ser em Deus. Ou seja, se comparar, e nós seremos santos, correto? Não teremos mais corrupção. E se comparar a nossa santidade com a de Deus, nós seremos piores do que um verme que se rasteja. Isso no ápice do nosso corpo glorificado. Mas não, as pessoas falam, não, é Deus que me julga. Acha que vai estar lá. Vai tocar na mão de Deus. Vai andar, vai sair, vai tirar o sapato, vai deitar no sofá. Acho que vai fazer tudo que faz na casa dele. Que concepção é essa? Que ideia idiota é essa? Onde a criatura quer se tornar o Criador. Verso 16. E todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre Israel de Deus. E todos quantos andarem conforme esta regra. Segundo o contexto anterior, esta regra, que é qual, irmãos? Nascer de novo. É a única que aos olhos de Deus tem valor real. Ou seja, que uma pessoa põe a sua plena confiança no Cristo crucificado, no mediador. E que, portanto, regula toda a sua vida por esse princípio. A cruz é o seu cânon. Sabe qual é a régua da sua vida? A cruz. Tem sido? Essa é a pergunta. Tem sido? Qual é a regra? Qual é a conduta sua? Está dentro da cruz? Pensa que na cruz tem lá, numa régua não tem várias escalas? Pensa que na cruz tem lá moralidade, abnegação, o que mais? Empenho. Essa cruz tem medido quem você é? Que é isso que nos limita. E, portanto, regula toda a sua vida por esse princípio. Isso quer dizer que a sua vida será toda ela de gratidão e de serviço cristão. Que é o fruto do amor para o seu maravilhoso Salvador. Sinceramente, você tem vivido plenamente em gratidão e para o serviço do seu Senhor? Tem? Você tem feito aquilo que Ele ordena? A cruz é o parâmetro da sua vida? Ser cristão é isso, amado. Se eu sei o que tenho que fazer, e isso glorifica o nome dele, por que eu não faço? Eu falo por que você não faz. Porque o seu egoísmo é maior, os seus luxos são maiores, a sua vaidade é maior, os seus interesses é maior. Tudo isso suplanta a cruz. Porém, tudo isso não é morrer para o mundo e não é ser crucificado. Isso deveria te fazer repensar, inclusive na sua conversão. O que é cruz para você? Você deve ir embora hoje. Você tem que entrar com sua esposa. Você tem que pegar o seu marido e ir pensando o que significa essa cruz. E você tem que ter uma resposta para isso. Senão não existe cristianismo. Longe da cruz. Não existe. Mas, para aqueles que entenderam, para aqueles que vivem conforme os princípios da cruz, Paulo diz, e todos quantos andarem conforme esta regra, ou seja, o novo nascimento, paz e misericórdia sobre eles.
Isso aqui é absoluto, irmão. Não adianta você querer chegar no dia e falar, eu creio. Sendo que sua vida não foi regulada pela cruz. A fé não é algo objetivo, a fé vai te dar o objeto da fé. E sabe qual que é o objeto? A pessoa de Cristo, o Redentor, crucificado. A fé vai te conduzir para isso. E aquela cruz, o instrumento da morte dele, nos indica e traz implicações para nossas vidas. Hoje é tão legal ser cristão, né, que virou até não sei nem falar, é um hobby, não, uma tendência da moda. Tanto que tem lá, Priscila Alcântara, chegou lá, cantou um hino, aí lá, não quero mais, não deve estar dando dinheiro, né? Aí dá, aí volta. Aí enche tatuagem, corta o cabelo do lado. Aí vai Andressa Urashi. Eu era prostituta, agora eu me converti. Aí volta para a prostituição. O cristianismo é uma tendência. É como a sua roupa. Que você tira hoje e amanhã não te põe outra. Acabou. Amado, seja sincero. Você tem vivido para Cristo? Você tem vivido para Cristo? Você pode dizer isso? A minha vida se resume a Cristo. O ponto central da sua vida é Cristo. Você pode dizer isso? Ele resume a sua vida. Porque se ele resumir a sua vida, você vai ser eternamente grato. Você vai confiar nele sem medida. Você vai contemplar. Não existe nada que ele te peça que você não esteja disposto a fazer. Não esteja disposto. Não, eu faço. Eu vou. Sim. Não existe não para Cristo. Já está entendendo? Não você dá não para o seu marido. Você dá não para o seu filho. Você dá não para quem você quiser. Mas para Cristo, você acha que você tem condição de falar não para Cristo? Você acha que tem condição? Não, isso não quer. Só fala não para Cristo quem não entendeu a cruz. Quem não entendeu. Eu estou falando de disposição. E quando eu falo de disposição é sobre motivação. Coisas que os judaizantes não tinham. Porque eles queriam vanglória. Eles queriam conforto. Eles não queriam aflito. Eles queriam números. Seguidores. Tudo que o mundo quer, né? E entenda que paz e misericórdia são inseparáveis. Se a misericórdia de Deus não se manifesta a seu povo, esse jamais seria desfrutado de paz. Então só tem paz quem realmente usufrui e está nesta misericórdia salvífica. E diz o texto, e sobre o Israel de Deus. Cuidado com esse e, tá bom? Que as traduções mais fiéis não vai ter esse e, tá? Não é correto, segundo os teólogos listam, que vem do grego kai, e é uma conjunção, né? E, como se fosse um complemento. Porque Paulo aqui nos parece que ele fala de dois grupos. Os que nasceram de novo e o Israel de Deus. E isso vai dar margem para o quê, irmãos? Dispensacionalismo. Uma tratativa com aqueles que creem e uma tratativa com Israel diferente. O Israel de Deus é a igreja, tá? Com todos, salvos pela cruz, na fundação do mundo. A conjunção kai, no grego, que é o e que você vê aí, ocorre e pode ser traduzida assim, também, da mesma forma, ainda não obstante, contudo. Então você deve enxergar todos quantos andarem conforme esta regra, assim também, como se fosse parte do mesmo grupo, o Israel de Deus. Entenderam? Então a melhor tradução aqui não é e, tá? Seria uma conjunção que complementasse. Tá? E o verbo, a palavra kai, a conjunção kai, no grego, deveria ter sido colocada aqui de uma outra forma. Tá? Mas a palavra em si, ela abre precedentes para isso. A igreja é o Israel de Deus. Todos quantos andarem de conformidade com esta regra, e o Israel de Deus, não são dois grupos, mas apenas um. A partícula conectiva kai deveria ser traduzido a saber, e não e. Ou então ser omitida, tira ela.
A igreja desfruta de continuidade direta com o povo de Deus no Antigo Testamento. Abraão vai ser salvo, tão salvo quanto a criança que receber a fé de Deus. Tá? Estarão juntos. Verso 17. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Vamos entender isso? Paulo diz, desde agora ninguém me inquiete. O apóstolo, sobrecarregado com muitas responsabilidades, pede que no futuro ele não volte a ser molestado por essas deturpações da verdade. O que ele está querendo dizer aqui com essa carta, que o efeito dessa carta seja conclusivo e encerre esse problema, que é uma heresia. Em outros termos, ele pede que essas igrejas levem a sério a sua mensagem. Tanto os indivíduos problemáticos quanto as igrejas problemáticas. Sabe o que acontece às vezes, irmãos? Esquece que enquanto sua conduta errônea já é por si algo bastante prejudicial, também estão privando outros de atenção. Toda vez que você pecar e envolver em um problema que comprometa a igreja, você tem que pensar, eu trazendo esse problema para os responsáveis, para os ministros do Evangelho, certamente ele vai ter que parar o que está fazendo e resolver. E esse tempo poderia estar sendo empregado por uma pessoa que realmente conhece, não conhece a mensagem, que realmente precisa de Cristo. Então veja que o pecado ele é algo totalmente egoísta. E nós não medimos as consequências depois. E depois que o caldo transborda, ele transborda para tudo quanto é lado. Aí afeta fulano A, fulano B, fulano C. E principalmente aquele que precisa resolver. Então é uma atitude egoísta que nós temos que pensar. Antes de me envolver em qualquer coisa. Porque esse tempo precioso poderia estar sendo administrado para a pregação do Evangelho para aqueles que ainda não creem. A nossa conduta tem que ser, irmãos, como a de Cristo. Porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Por que não amole ele? Por que ele não quer mais ser importunado com essas coisas? Porque ele fala, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. O que isso significa? Vem do grego estigma. Estigmatizado. Já viram essa palavra? Ou seja, manchado. Vem do grego estigma. Significa sinal perfurado ou marcado. Os escravos antigamente recebiam como os bois essa marca na pele. Você já deve ter visto filmes que relatam isso. É sobre isso que ele está falando. No meu corpo eu trago as marcas do Senhor Jesus. Sem dúvida essas marcas foram os ferimentos que ele recebeu em diversas perseguições por amor a Cristo. Ele foi apedrejado na cidade de Listra. Na província, sabe de onde? Da Galácia. Atos, capítulo 14, verso 19. Paulo foi apedrejado. Será que ficou umas marcas nele? Será que ficou uns aprofundamentos de crânio? Será? Eu sei que ele fala que tem marca. Quais são, eu não sei. Mas tem. Ele recebeu dos judeus açoites e foi 3 vezes fustigado com varas pelos romanos. E isso não é as batidinhas que sua mãe dá não, tá, irmão? Ser fustigado pelos romanos é abrir valas na sua carne. Tá bom? Receber uma fustigada, uma varada de um romano, é até você ver a carne exposta. Se diga mais, até mesmo o osso. Tá bom? Não é qualquer coisa, não. Tudo isso por causa do quê, irmãos? De quê? De Cristo. Você tem marcas? Você sofre perseguição? Ah, mas nós vivemos num país que o Estado é laico, né? Não vem com essa conversinha não, irmão. Não vem com essa conversinha não. Porque se você começar a se posicionar e viver uma vida santa, certamente você terá inimigos no seu trabalho, na sua família. Em todas as esferas que você vive. O mundo é mundo. No Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer lugar. No Afeganistão, em qualquer lugar. O mundo é mundo. Os princípios do mundo é mundo. Agora, o espírito é espírito. E ser espiritual no mundo carnal vai gerar o quê? Perseguição. E ele diz, irmãos, e no verso 18, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo
seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja. Paulo conclui essa carta de liberdade cristã em Cristo, invocando a bênção sobre a igreja. Paulo começa a carta com graça. Capítulo 1, verso 3. Graça seja a vós e paz da parte de Deus, o Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. E como que ele encerra? Da mesma forma, com graça. Toda a carta foi dedicada ao tema da graça de Deus. Por quê? Se contrapõe ao judaísmo, aonde prega a salvação por obras. Por isso que nós cremos na graça. Doutrinas da graça. Seu favor imerecido a pecadores indignos. Paulo levava as marcas de Jesus em seu corpo e a graça de Jesus em seu espírito. Essa graça só pode ser realmente desfrutada quando atinge o nosso espírito, não exteriormente. Aí vem o novo nascimento. Irmãos, com o vosso espírito. Amém. A palavra irmãos aqui acrescenta um calor na saudação final. Não ocorre nenhuma outra conclusão das epístolas de Paulo. Já a palavra hebraica amém, ou seja, assim seja, usada para enfatizar e confirmar uma declaração. É o que Cristo usa na verdade vos digo. Né? Assim seja. É para confirmar, enfatizar uma declaração. E só fecha essa carta e a epístola de Romanos, aos Romanos, com esta forma aqui, como aos Gálatas. E não era um hábito formal de Paulo. Na verdade, aqui ele deseja acrescentar peso na sua conclusão. Por isso, o amém. Então é para que seja encarado tudo isso com seriedade. E assim, amados, encerramos o livro de Gálatas. Que você tenha crescido em graça, conhecimento, disposição para com Cristo. E que Ele, apenas Ele pode fazer isso, mude o seu pensamento. Somente Ele. Mas você deve reconhecer quem você é. Porque a lei, ela é pregada inclusive para ímpios. A lei é pregada para ímpios. Para que eles reconheçam que eles são pecadores. Mas depende do Espírito Santo. Então, amados, que possamos buscar a Deus. E entender que nessa nova dispensação, no pacto da graça, vivemos pelo Espírito, por graça. E devemos nos abrir mão, lançar fora tudo que eu posso gerar por mim mesmo. E reconhecer que se eu sou alguma coisa, isso é méritos de Cristo. É Ele que norteia a minha vida. O parâmetro da minha vida é a cruz. Então não tem mérito meu. Porque se Ele não tivesse morrido na cruz, eu não teria parâmetro. Eu não seria salvo. Eu não teria o Espírito. Então, amados, que possamos dar glória a Deus em tudo nas nossas vidas. Amém? Fique de pé. Vamos orar juntos. Oremos. Eterno Deus e Pai, quero te agradecer por mais uma vez o Senhor ser fiel. E cantamos isso aqui. Tu és fiel, Senhor. Obrigado, Pai de amor, porque o Senhor nos exorta, nos mostra, nos conduz naquilo que precisamos fazer. Louvado seja o seu nome e que o seu nome seja engrandecido em toda a terra, Senhor. Porque o Senhor é Deus verdadeiro. O Senhor é Deus de graça. O Senhor nos ajuda. Obrigado, Pai. Que possamos continuar buscando ao Senhor, na Tua presença, Senhor Deus. Refletindo sobre o que foi dito. Ler essa passagem em casa. Fazer perguntas a mim mesmo, diante daquilo que o Senhor me expõe. Mas certamente precisamos do Espírito Santo, para que Ele nos convença e mude o nosso viver. Muito obrigado, Pai. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Dê um abraço no seu irmão e até sexta-feira, se Deus assim quiser.